Bom dia, bom dia! Parabéns para você que chegou até aqui no último dia de leitura do Novo Testamento. Nós fizemos um propósito diante do Senhor de lermos o Novo Testamento em 90 dias. Hoje, completando o dia 82 de leitura, nós vamos finalizar o livro de Apocalipse, vamos finalizar a leitura do Novo Testamento. E a partir de amanhã, do dia 83 até o dia 90, nós vamos ler os Salmos. Nós vamos continuar lendo Salmos, 2 Salmos por dia, para nós chegarmos até o dia 90, que vai ser dia 4 de abril. E ali nós finalizaremos lendo o Salmo 66, o Salmo 67, e fazemos uma oração de gratidão ao nosso Deus, ao nosso Pai. Amém? Então, glória a Deus pela tua vida, que tem perseverado de ler desde Mateus até Apocalipse durante esses 3 meses. Nós estivemos aqui juntos, lendo todos os dias o Novo Testamento, e glória a Deus por você que perseverou, por você que parou um tempo aí do seu dia para se consagrar diante do Senhor. E glória a Deus que o Senhor possa te falar coisas sobrenaturais, que Ele possa te tratar, te curar, que Ele possa moldar o teu caráter, a tua alma, o teu espírito, de acordo com as vontades dEle. E se você está ouvindo esse vídeo e você não leu, não conseguiu acompanhar a leitura do Novo Testamento, tem toda uma playlist aqui no YouTube e você pode clicar desde o primeiro e ir acompanhando dia após dia. Faz um plano de leitura, faz uma aliança com o Senhor, pare o seu tempo. Coisas de 20 minutos por dia, aí 10 minutos, 15, 20 minutos do seu dia de 24 horas. É muito importante que você pare para ter um tempo com Deus. É muito importante que você pare e tenha um tempo de meditação, que você pare e fale com o teu Pai. É muito importante esse tempo, que você silencia o barulho interno de você, o seu barulho interno, a sua mente barulhenta. É muito importante que você pare, então você acalma e leia as Escrituras e ora ao Senhor, e aí depois você vai viver o dia, vai viver as atividades que você tem para viver. Amém? Então, glória a Deus pela tua vida que tem perseverado. Compartilha com seus amigos, compartilha com seus familiares essa playlist, essa leitura. Faça uma nova aliança com o Senhor e lê novamente o Novo Testamento, né? Não deixa de ler, não deixa de orar ao Senhor, não deixa de viver aquilo que os céus, aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Amém? Se você tiver com a tua Bíblia aí, pega ela, vamos ler Apocalipse 19 até o 22, para finalizarmos hoje a escritura do Novo Testamento. E hoje nós vamos ler então Apocalipse capítulo 19 ao 22 e os Salmos de número 51, quando Davi, ele pecou, ele errou ali, cometendo um adultério com Batseba. E aí então o profeta Natã o confrontou e ele então foi e se arrependeu diante de Deus. E ali o Salmo 51 mostra ele tendo ali um momento de oração a Deus, ele se redimindo, pedindo perdão por ele ter feito o que fez, e nós vamos estar lendo hoje sobre isso. Então Apocalipse do 19 ao 22 e Salmo 51, para finalizarmos a leitura de hoje e finalizarmos o Novo Testamento. Amém? Então pega a tua Bíblia aí. Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela tua graça e misericórdia ter nos alcançado mais esse dia e ter nos alcançado durante esses 3 meses. Muito obrigado por ter falado conosco, ensinado. Muito obrigado por ter forjado o nosso caráter nessa leitura de Mateus até Apocalipse. Muito obrigado por cada letra que saltou sobre o nosso entendimento, nos ajudou, nos tirou da zona de conforto. Obrigado pela palavra que nos encorajou.
que nos tirou do desânimo, que nos tirou da depressão, que nos tirou do estresse, que nos tirou, Senhor Deus, da mesmice. Muito obrigado pelas revelações, obrigado pelos sonhos, obrigado pela explicação dos sonhos, pela revelação explicada, obrigado pela tua proteção, pela tua direção, obrigado por sempre caminhar conosco, obrigado por sempre enviar os teus anjos para nos proteger, obrigado pelo teu Espírito Santo que o Senhor nos deu para poder morar em nós e nos ensinar, nos doutrinar de acordo com o teu coração. E que nesse momento, Pai, essa leitura de Apocalipse 19 ao 22, de Salmo 51, possa falar mais uma vez conosco, possa nos ensinar mais uma vez, que nós possamos encher o nosso coração de esperança, que nós possamos encher o nosso coração com o teu amor. Que o Senhor faça-se presente aqui, faça-se presente em cada lar, e que o Senhor possa trazer muitas mais pessoas para ter esse momento de leitura, de oração, de conversa com o Senhor, Pai. Que o Senhor escolha a dedo aqueles que vão estar, Senhor Deus, ouvindo essas leituras, lendo a Tua Palavra e tendo um encontro poderoso com o Senhor e uma comunhão, uma aliança verdadeira, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor se faça presente nessa leitura. Nós oramos a Ti e te agradecemos. Amém e amém. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 19. Aleluia, o júbilo no céu. Capítulo 19 diz assim: havendo passado esses acontecimentos, ouvi no céu uma voz grave que anunciava: aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua sedução, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão reunida exclamou: aleluia! A fumaça que dela parte sobe pelos séculos dos séculos. Então os 24 anciões e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que está assentado no trono, e exclamavam: amém, aleluia! E do trono partiu uma voz que conclamava: louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas, e poderosos trovões que bradava: aleluia! Porquanto o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e sua noiva já está preparada. Para vestir-se foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Então o anjo me ordenou: escreve, bem-aventurados os que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro. E disse-me mais: estas são as exatas palavras de Deus. Diante disso, lancei-me aos seus pés num gesto de adoração, mas ele imediatamente me orientou: olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porquanto o testemunho de Jesus é a essência da profecia. Então olhei, e eis que vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Seus olhos são como chamas vivas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome escrito que somente ele conhece. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam vestidos de linho fino, alvo e puro, montados em cavalos brancos. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho da justiça, da justa ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, sobre a coxa, traz escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Avistei um outro anjo que se colocou em pé no sol, e que clamava em alta voz a todas as aves que estavam em pleno voo pelo meio do céu:
Vinde, ajuntai-vos para a grande ceia provida por Deus, a fim de comerdes a carne de reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos e de seus cavaleiros, pequenos e grandes. Nesse momento vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos, reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. No entanto, a besta foi presa, e com ele também o falso profeta que havia realizado grandes sinais miraculosos em nome dela, por intermédio dos quais ele havia enganado todos os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Todos os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Então, capítulo 20. Então observei que desceu do céu um anjo, com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, onde o fechou. E pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar os que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Entretanto, os demais mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é, pois, a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santos os que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele pelo período de 1000 anos. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a grande guerra. Então as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos da cidade amada. Todavia um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Em seguida, observei um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E um por um foi julgado, de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então vi no céu, capítulo 21. Então vi no céu e a nova terra. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: Eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. E aquele que está sentado no trono afirmou: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Porém,
Quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos, os ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Essa é a segunda morte. Então, um dos 7 anjos que traziam as 7 taças, cheias dos 7 últimos flagelos, aproximou-se e me orientou. Vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me conduziu no espírito à parte alta de uma montanha e revelou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus e o seu esplendor era como o brilho de uma joia lapidada, e muito preciosa, assim como um grande diamante translúcido feito cristal puro. Tinha um sólido e altaneiro muro com 12 portais e 12 anjos junto aos portais. Nessas portas adornadas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Assim havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles estavam gravados os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, seus portais e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram também iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de altura, de acordo com a medida humana que o anjo estava usando. O muro era todo feito de diamante, a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados com toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de cristal de jaspe, o segundo de safiro, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. Os 12 portais eram 12 pérolas, cada um dos portais construído a partir de uma só pérola, e a sua principal da cidade era de ouro puro, reluzente como vidro límpido. Contudo, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu santuário. A cidade também não necessita do sol nem da lua para que brilhem sobre ela, pois a plena glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é o seu candelabro. As nações andarão sob a luz dessa cidade e os reis da terra lhe trarão suas riquezas. Os seus portais estarão continuamente abertos todos os dias e ali não haverá noite. A glória e a honra de todas as nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará qualquer coisa impura, tampouco alguém que pratique ações vergonhosas ou mentirosas, mas unicamente aquele cujos nomes estão gravados no livro da vida do Cordeiro. Então, capítulo 22. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, que translúcido como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. De uma e outra margem do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações. E nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos do Senhor o servirão. Eles contemplarão a sua face, e o seu nome estará sobre as frontes dos seus servos. Assim já não haverá noite, nem necessitarão eles da luz dos candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Então o anjo me afirmou: essas palavras são absolutamente dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para revelar aos seus servos os acontecimentos que em breve se realizarão. Eis que venho em breve. Bem-aventurado aquele que atende às palavras da profecia desse livro. Versículo 8. Eu, João, sou quem ouviu e anteviu todos esses acontecimentos. Quando os vi e ouvi, prostrei-me aos pés do anjo que os revelava a mim, a fim de adorá-lo. Entretanto, ele me admoestou: olha, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e de todos os que guardam as palavras deste livro. Adora, pois, a Deus. E acrescentou: não ocultes as palavras da profecia deste livro, porquanto o tempo se aproxima rapidamente. Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça, e quem é santo, continue a buscar a santificação. Eis que venho sem demora,
e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham o direito à árvore da vida, e podem adentrar na cidade através dos seus portais. No entanto, fora estão os cães, os bruxos e ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos entregar esse testemunho em relação às igrejas. Eu sou a raiz e o prometido descendente de Davi, e a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva proclamam: vem. E todo aquele que ouvir responda: vem. Quem sentir sede, venha. E todo quantos desejarem, venham. E recebam de graça a água da vida. Portanto, declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas palavras afirma, com toda certeza, venho rapidamente. Amém. Maranata, vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. E amém. E amém, Senhor. E amém. E terminamos Apocalipse capítulo 22. Terminamos o Novo Testamento. 82 dias lendo o Novo Testamento. 82 dias nos reunindo aqui por essa rede social e podendo compartilhar das Escrituras Sagradas, dessa pérola de grande valor. Capítulo 22 de Apocalipse termina hoje, e que você possa ser muito ministrado pelo Senhor. E se você não leu ainda o Novo Testamento, pega na playlist aí e comece, faça uma aliança com o Senhor e leia de Mateus até Apocalipse e deixa com que ele trabalhe em você. Amém? E para nós finalizarmos a leitura de hoje, Salmo 51, quando Davi traiu, quando ele participou de uma traição com a Betseba, ali, a esposa de Urias, e ele colocou Urias de frente de batalha para que ele viesse a morrer. E então o profeta Natan chegou diante de Davi e mostrou para ele o erro que ele tinha cometido, e aí então Davi se arrependeu. E aí ele, diante de Deus, ele então declarou as palavras do Salmo 51, que diz assim: tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministras a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me, mais branco do que a neve eu serei. Faze-me voltar a ouvir júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afaste da tua presença, nem tires de mim teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Salva-me do pecado de sangue derramado, ó Eterno, Deus da minha salvação, para que minha língua seja livre para cantar, exaltando a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios, para que a minha boca possa proclamar o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te comprases em oferendas, pois se assim fosse, eu os ofereceria. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Que te regozijes em abençoar a Sião e edificar as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por completarmos a leitura do Novo Testamento.
Obrigado por dar graça e misericórdia por nossas vidas. Obrigado por ter nos ensinado. Continua nos ministrando através da leitura de hoje que nós tivemos aqui. Que o nosso caráter possa ser semelhante ao teu, que nós possamos fazer de tudo para te glorificar e te exaltar. Que as pessoas possam ver o Senhor habitando em nós. Que as pessoas possam se achegar ao Senhor através dos nossos testemunhos. E que nós possamos nos posicionar. Perdoa os erros, perdoa os pecados. Nós estamos com o nosso coração quebrantado e rendido a Ti. Porque a Tua palavra nos diz aqui que o coração quebrantado é um sacrifício ao Senhor. E assim o Senhor se agrada e assim o Senhor vem e abençoa. Nós queremos estar com o nosso coração quebrantado e arrependido diante do Senhor. Nós nos arrependemos diante de Ti de todo o mal que cometemos, de toda injustiça, toda palavra errada, todo pensamento errado, toda ação errada. Que o Senhor possa nos moldar, venha nos corrigir, venha nos centralizar, nós com o Teu Espírito Santo. Colocamos diante de Ti para as nossas vidas. Obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua misericórdia, obrigado por esses meses em que lemos o Novo Testamento, obrigado, obrigado. Obrigado, Senhor. Que o Senhor possa continuar juntos conosco para finalizarmos as leituras de Salmo até o dia 4 de abril e continuar nos ensinando através da Sua doce voz, da Sua doce palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. E glória a Deus pela tua vida que perseverou, que leu todo o Novo Testamento. Louvado seja Deus pela tua vida. Glória a Deus pela tua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. Que a graça de Deus Pai, as consolações do Filho Jesus, o amado Espírito Santo te dê toda a paz, toda a glória, toda a graça, todo o amor, em nome de Jesus. Amém? Com o amor de Deus Pai, a graça do seu Filho Jesus, as consolações do Espírito Santo repousem sobre sua vida, sobre sua família, sobre o seu espírito, o seu coração, sua alma, seja totalmente transbordante dele. Amém? Nos vemos amanhã para continuarmos as leituras dos Salmos. Vamos ler somente Salmos, 2 capítulos por dia e finalizar dia 4 de abril, os 90 dias que nós nos propusemos a ler. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Beijo!